Suposto filho de Silvio Santos morre sem o reconhecimento, sem saber se era realmente filho do apresentador. E o também suposto filho do apresentador Gugu Liberato entra na justiça contra a família do animador falecido. Eita, Lele, é treta familiar, é confusão, é babado, é dedo no fio, foi gritaria. Senta, puxa, quer dizer, puxa a cadeira, senta e vem entender todos esses fuás que eu vou explicar para vocês logo depois da vinheta. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? E aí, pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas incríveis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Aaron e hoje nós vamos falar sobre essas tretas, esses supostos filhos de apresentadores famosos. Estou falando de quem? De suposto filho de Silvio Santos e suposto filho de Gugu Liberato. Vamos começar falando de Cici. A morte do apresentador Silvio Santos, que comoveu o Brasil e, enfim, virou um monte de notícias, também trouxe à tona uma história antiga de um suposto filho do apresentador. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tipo há 10 anos, né? Há mais ou menos 10 anos, um moço chamado. Cadê o nome do moço? Deixa eu descobrir aqui. Hugo Sérgio Marques. Esse moço chamado Hugo Sérgio Marques veio a público dizer que era filho do apresentador Silvio Santos. É esse moço que está aí na foto que vocês estão vendo. E aí ele falou que era, gerou um burburinho, todo mundo comentando, todo mundo dizendo, gente, mas será que é mesmo? Será que não é e tal? Aí lá pelas tantas, para provar que ele era filho do Silvio Santos, o moço resolveu entrar na justiça pedindo a investigação de paternidade, pedindo inclusive teste de DNA para provar que ele era filho do Silvio Santos. Ele alega que a sua mãe, quando jovem, saiu do Rio Grande do Sul, veio para, o Brasil, para São Paulo para tentar ganhar a vida e acabou se envolvendo com o Silvio Santos, que estava no início da carreira, tal, engravidou e não falou sobre essa gravidez com o apresentador. E aí ele alegava, olha, então eu sou um dos herdeiros. O que, que aconteceu nessa história, gente? O Silvio Santos nunca quis fazer o teste de DNA. Eu estava lendo essa matéria que saiu no Extra e eu até pensei, ué, gente, mas a pessoa pode se recusar a fazer o teste de DNA? Pela matéria, parece que o Silvio Santos recusou 5 pedidos de DNA. Né? Então, assim, foram feitos 5 pedidos pela justiça para que o Silvio Santos fizesse o teste de DNA e o apresentador acabou recusando. Eu não sei, se tiver algum advogado aí ouvindo, alguém que entende de lei, me diga se a pessoa pode se recusar a fazer esse teste. Eu não sei. Ou talvez, né? Depende do advogado que você tem, né? Se você for tiver bons advogados, talvez você consiga ficar enrolando, enrolando e não fazendo o teste. Bons advogados era o que o Silvio Santos mais tinha. Então, o que me chama a atenção nessa história é justamente o fato de o Silvio Santos se recusar a fazer esse teste. Porque vamos combinar, gente? Se eu tenho certeza que eu não sou o pai do garoto, que eu não tenho nada a ver com essa história, eu vou lá, faço o DNA e acabou. Me livro dessa história toda e não tem churumelas. Agora eu fico me perguntando por que, que ele recusou o tal do teste de DNA? Por que, que ele não quis que essa investigação continuasse? Vocês não acham uma coisa bem suspeitosa? Eu acho bem suspeito, enfim. Pelo menos essa é minha opinião. O babado é o seguinte: esse moço acabou morrendo. Ele morreu de infarto aos 50 e poucos anos e nunca viu esse processo terminar. Né? Ele nunca ficou sabendo se de fato ele era filho ou não. É, hoje a família dele está dividindo a herança dele também, né? Está no processo de inventário. Parece que ele deixou uma herança de 200 e poucos mil reais, que é nada, né? Vamos supor que ele fosse filho do Silvio Santos. Ele teria direito a uma fortuninha aí, porque cada filha do Cici herdou 100 milhões de reais, mais imóveis, bens e afins, enfim, um monte de coisa. 100 milhões mais alguns patrimônios. Então ele também teria um bom dinheiro. Mas o fato é que o processo desse moço
Inclusive, veio parar aqui em Brasília, no STF, mas acabou meio que esquecido ali nos porões do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Não foi adiante. É, consultado pelo Extra, né, que foi investigar esse assunto, o STF manifestou dizendo que na época foram pedidos alguns documentos que o advogado do moço não apresentou. Então, por isso que o processo ficou lá parado e eles não deram prosseguimento. Mas eu ainda fico encafifado com essa história de ele ter se recusado a fazer o teste de DNA e ficar por isso mesmo, né? Ninguém obrigá-lo a ter que fazer um teste de DNA para saber se ele era filho ou não. Gente, olha bem a imagem. Vocês acham que o moço parece com o Silvio Santos? Eu acho que, sei lá. Eu acho que todo mundo tem cara de procurado, sabe? Daquelas fotos de linha direta que está sendo procurado. Mas se a gente observar, até que tem algumas semelhanças. Ele parece o Thiago Bravanel, né? Esse moço. Se você colocar ele ali do lado do Thiago Bravanel, que é o neto do Silvio Santos, eu acho eles até parecidinhos. Mas enfim, o moço não soube se era filho ou não do Silvio Santos, morreu sem saber. Quero saber a opinião de vocês a respeito desse imbróglio, desse assunto. Vocês acham que Silvio Santos era pai desse menino e por isso que não fez o teste de DNA? Vocês não acham que o fato de ele ter se recusado a fazer o teste de DNA não é algo suspeito? Quero saber a opinião de vocês. Coloca aí pra mim, tá certo? E mudando de assunto, né? Porque ainda nesse lance dos herdeiros ou possíveis herdeiros e briga por herança, nós temos um outro quiprocó, um outro furdunço, dessa vez envolvendo os filhos de um outro apresentador, que são os filhos do apresentador Gugu Liberato. Esses são os herdeiros do Gugu, os filhos, pelo menos os filhos oficiais, as gêmeas e o menino. A gente sabe que eles estão brigando pela herança do pai já faz algum tempo. Então, de um lado está o menino e a tia, a Aparecida Liberato, e do outro as meninas e a mãe, brigando por essa fortuna que não é pouca também, né? Porque a fortuna do Gugu deve estar ali na casa dos quase 1 bilhão também. Então, é dinheiro para Carvalho sendo disputado. Então, é muito dinheiro ali na briga. Só que daí apareceu aquele moço, né? Apareceu também um cara que se diz herdeiro do Gugu, que é este moço aqui. Esse, gente, eu sinceramente acho que não tem nada a ver com seu Gugu Liberato. O que vocês acham? Esse moço é o tal do Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha também alega que a sua mãe, na juventude, namorou o Gugu Liberato. E aí os dois acabaram ali tendo um trelelê, um tico-tico no fubá, e ele acabou nascendo. Aí ele entrou na justiça querendo ser reconhecido como filho, também está pedindo teste de DNA, mas como o Gugu morreu, como é que vai fazer o teste de DNA? Aí ele pediu que sejam colhidos materiais genéticos da mãe do Gugu e da Aparecida, que é a irmã do Gugu, e que sejam comparados com o DNA dele para ver se realmente ele é filho, porque ele tem certeza que ele é filho. Mas por que que isso virou notícia de novo, gente? O que que aconteceu que fez com que esse moço voltasse a ser notícia na mídia? Além do fato de ele alegar que é filho do Google. O babado foi o seguinte, ele, os filhos do Gugu, né, os três lá, os que eu mostrei aqui para vocês, esses três aqui, eles estavam entrando num acordo para resolver o problema. Tá? Então eles estavam falando assim, olha, vamos resolver esse problema logo da herança, vamos dividir aqui entre a gente, sem misturar com justiça, vamos entrar num acordo, cada um pega a sua parte e beijos, me liga e todo mundo vai ser feliz. Quando descobriu essa intenção dos herdeiros de Gugu Liberato, o moço não ficou satisfeito, gente. Né? Ele, já que ele acha que ele é o herdeiro,
Ele foi lá e entrou na justiça pedindo para que suspendesse, que a justiça proibisse os filhos do Gugu de fazer qualquer partilha de bens antes de terminar o processo de investigação de paternidade. Essa matéria foi dada pelo Gabriel Perlini e ele disse que o moço entrou lá e falou: Olha, eu quero que esse povo só mexa no dinheiro depois que a justiça decidir se eu sou filho ou não. Porque se eu sou filho, eu quero a minha parte nesse bolo. Então, por enquanto, mesmo querendo, mesmo que eles é, tenham interesse em fazer essa partilha, essa divisão de forma amigável e de forma extraoficial, parece que os filhos do Gugu não vão poder tocar no dinheiro enquanto esse assunto não for resolvido. E aí, mais uma vez, eu fico pensando, gente, para que essa enrola? Faz logo esse DNA e resolve esse brólio. Né? Porque daí faz logo o DNA. Se a família tem certeza que o Gugu não é pai do moço, faz logo o DNA e fala, tá vendo? Ó, não é, querido, siga sua vida e seja feliz. E vai que seja, aí dá a parte que convém ao moço, né? Que ele tem direito, porque se for o fato, se de fato ele for filho, ele tem direito. Então, resolve logo essa pendenga, gente. Eu não entendo por que ficam nesse fuá todo. O que vocês acham, hein? Me conte aí o que vocês acham. Quero saber a opinião de vocês a respeito desses fuás todos, de toda essa confusão. E aproveita, gente, para me seguir aqui, ó, nas redes sociais, tá? Estamos lá no Blue Sky, no TikTok e no Twitter, com esse nominho que vocês podem encontrar. E aí a gente vai bater papo lá também mais intimamente. Mas eu quero saber de vocês esse babado. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa história do Gugu ser pai desse moço. Vocês acham que tem alguma chance? Vocês acreditam na história dele ou vocês acham que ele está fazendo uma fanfic? Dê a sua opinião, coloca aqui nos comentários, porque a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda, né? Aproveita para indicar esse canal para os seus amigos, para se inscrever. Gente, nós passamos de 9.000 inscritos. Yes! 9.000 inscritos. Tá? É mole. Então, assim, respeita a tia, tá bom? Mas é isso, gente. Beijos. A gente se encontra a qualquer momento. E luz e paz para todo mundo. E eu espero que eu não tenha nenhum filho por aí perdido. Tchau, gente.